Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar rapidamente sobre a questão do determinismo em autômatos com pilha. É uma relação um pouco diferente, um pouco complicada e vale a pena gastar um pouquinho de tempo para entender um pouco os conceitos aí sobre como o determinismo e o não determinismo afetam o reconhecimento de linguagens livres de contexto pelos autômatos. Bom pessoal, então vamos falar sobre determinismo em PDAs. Nesta aula a gente vai seguir a referência bibliográfica do livro do Hopcroft, capítulo 6, seção 6.4. Bom, estou falando de determinismo, tá? A gente já falou para autômatos finitos, né, que o não determinismo ele ajuda a gente a projetar os autômatos, projetar as linguagens, ou seja, uma boa facilidade na hora da gente construir esse tipo de abstração. E a gente viu que no caso dos autômatos finitos, o não determinismo não acrescenta poder para os autômatos, ou seja, os NFAs reconhecem as mesmas linguagens que os DFAs. E a gente provou isso convertendo NFAs em DFAs e vice-versa. Tá? Aí a escolha de quando converter, se vai ser em tempo de execução, ou antes da execução, ou durante a execução, fica a cargo do projetista, dependendo do cenário do que você está rodando. Né? No caso do PDAs é um pouco diferente. O não determinismo aumenta a capacidade reconhecedora de um PDA. Ou seja, a gente tem aqui os DPDAs, ou seja, os autômatos finitos com pilha determinísticos, que são um subconjunto, em termos das linguagens reconhecedoras, dos NPDAs. Ou seja, existem linguagens que só são reconhecidas por autômatos com pilha não determinísticos. Certo? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer. Ou seja, o não determinismo aqui aumenta a capacidade reconhecedora de um autômato. Bom, sabendo disso, vamos então definir o que é um PDA determinístico. Tá? É a mesma, conceitualmente, dos autômatos finitos. Tá? Ou seja, em um DPDA não vai ter dúvida, nunca vai ter alternativa de escolha para movimento. Ou seja, sempre o autômato sabe o que fazer. Tá? Ou seja, qualquer combinação de entrada, estado e topo da pilha só tem uma e somente uma possibilidade de transição. Isso é um PDA determinístico. E é importante reconhecer aqui que como a gente tem três combinações possíveis, quer dizer, entrada, estado e topo, somente a transição vazia não é indicativo de não determinismo, como era no caso do autômato finito. Aqui o que pode acontecer é uma decisão com base no topo da pilha, ou seja, o topo da pilha é que vai dizer se a transição vai acontecer ou não. Certo? O que vai gerar um não determinismo aqui é, além das múltiplas possibilidades definidas por definição, né, por construção, né, você constrói o autômato com múltiplos movimentos. Além disso, se você tiver conflito entre consumir a entrada ou não. Certo? Então, a definição vai olhar para o caso da entrada vazia. Então, a pergunta é a seguinte. Para um determinado topo da pilha X e uma entrada A, o DPDA, quer dizer, se ele é determinístico, ele vai fazer o seguinte. Ou ele define uma transição com base em A, e a transição espontânea fica vazia, ou define uma transição com base em epsilon, e a transição com base em A fica vazia. Ou seja, uma das duas vai estar definida, nunca as duas ao mesmo tempo. Certo? Isso corresponde a dizer que na tabela, as células que são as colunas epsilon nunca vão colidir ou sobrepor o que foi definido nas células das colunas das entradas mesmo. Certo? Então, a definição de determinismo do PDA é um pouco diferente, ou seja, você tem que olhar a entrada vazia, mas também cruzar essa informação com a pilha, certo? Bom, uma forma de a gente enxergar isso que eu acabei de falar é então você olhar a tabela. A tabela é um pouco mais simples de você enxergar esse conflito. Tá? Aqui veja, estou dizendo o seguinte, na primeira linha, as colunas epsilon estão todas vazias. Tá? Então, aqui está vazio e aqui está vazio. E por que eles estão vazios? Porque as suas correspondências nas entradas estão definidas. Ó. Opa. Então, se eu fosse desenhar aqui em setinha, seria isso daqui. Ó. Quer dizer, a combinação epsilon e 0 está vazia, mas a combinação 0 e 0 está definida, assim como a 1 e 0. O epsilon e 1 está vazio, mas o 0 e 1 e o 1 e 1 estão definidos. O epsilon e cifrão está vazio, mas o 0 e cifrão e o 1 e cifrão estão definidos. Tá? Então, não existe conflito entre essas duas primeiras colunas grandes aqui e a coluna do epsilon. Por isso, existe determinismo. Olha aqui embaixo, ó, como continua valendo essa propriedade. Aqui, ó,
a combinação epsilon e 1 está definida, certo? Mas, coincidentemente, as combinações de 0 e 1 e 1 e 1 não estão definidas, ou seja, não há conflito entre esse cara aqui e esses dois aqui. Portanto, estamos no mundo determinístico ainda, não há dúvida do que vai fazer. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho a combinação do epsilon 0 e epsilon 1, certo? Mas não coincide com as definições de 0, 0 e 0 e 1. Ou seja, se aparecer na entrada 0 e a pilha tiver 1, não tem movimento aqui, mas vai ter movimento aqui, certo? Portanto, não existe conflito. Se eu tivesse, nesse exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tivesse um movimento aqui, ó. Deixa eu apagar aqui só para... Opa. Supor que tivesse assim, ó. Q1, 0, 0. Sei lá, qualquer coisa que tivesse aqui. Aí eu ia ter um conflito. Porque a hora que apareceu a entrada 0 e a pilha 1, ele vai querer fazer esse movimento aqui. No Q2, né? Vamos olhar para o Q2 aqui. Então, Q2, 0 e 1. Ele vai querer fazer esse movimento aqui. Mas ele também poderia fazer esse movimento aqui. Tá? Então, há duas possibilidades de movimento. Por isso, isso caracterizaria o não determinismo. Uma outra forma de enxergar isso é a gente tentar fazer uma sobreposição visual aqui das tabelas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou recortar as colunas que estão embaixo do epsilon. Então, separei aqui, ó, passei uma tesoura aqui. Aí eu vou copiar e colar essas colunas aqui. Então, eu tinha uma, agora eu tenho duas. O mesmo número necessário para as entradas. E aí eu vou colar cada uma dessas cópias em cima da coluna correspondente. Então, aqui eu tenho as colunas do epsilon, colei em cima das colunas do 0. Aqui eu tenho a mesma coluna do epsilon, colei em cima das colunas do 1. Tá? E veja que não aconteceu de nenhuma entrada sobrepor. Ó. Veja que não teve nenhum conflito de combinação. Tá? Exatamente tem uma possibilidade de movimento em cada setinha, em cada combinação de entrada e pilha, para cada estado. Tá? Então isso aqui, se a gente bater o olho, né, se a gente souber que já foi feito esse procedimento de copiar e colar, a gente sabe que esse PDA ele é determinístico, porque não existe conflito. Beleza? Então está aqui a definição. Ó. A tabela resultante está completamente preenchida e nenhuma célula contém valor sobreposto? Não. Se tiver, então existe um ponto de não determinismo. Né? Então, naquele desenho que eu tinha feito, né, apareceria aqui o Q1, 0 aqui, mas poderia ter, por exemplo, o Q2, 0, 0 aqui. Então, teria um conflito, ó, duas coisas escritas na mesma célula. Certo? Então, visualmente é fácil de a gente enxergar aí, ou tentar visualizar o determinismo. Formalmente, é isso daqui. Ó. Então, isso resume o que eu acabei de explicar de uma maneira informal visual. É o seguinte, se eu tenho um PDA P, ele vai ser determinístico se e somente se a função delta aplicada com o estado Q, entrada A, topo da pilha X, só vai ter no máximo um elemento para qualquer Q, ou A, ou Epsilon, e X no alfabeto de pilha. Certo? Então, só tem um elemento que vai ser a combinação de Q, A e X. Tá? Considerando essa duplicidade aqui, ó, que é ou o A está em sigma ou o A é vazio. Tá? Se eu fizer essa análise considerando essas duas possibilidades, eu tenho o determinismo. E, claro, se delta que é x é não vazio para algum A em sigma, então o delta do que epsilon x deve ser vazio. Justamente para dizer o seguinte, se a combinação QA não é vazia, a combinação QY deve ser, e vice-versa. Tá? Então, essa é a definição formal de determinismo em PDAs. Bom, na aula passada, quando a gente falou sobre autômatos com pilha, na verdade a gente estava falando sobre os NPDAs, certo? Que são os autômatos não determinísticos. Inclusive faz parte da definição, né? Quando eu defini autômato com pilha, eu falei que era um epsilon NFA com uma pilha. E a gente fez a relação daquele autômato lá com as linguagens livres de contexto. A gente mostrou, na verdade eu não provei, né? Mas eu falei que existe uma prova por construção que equivale os dois. Ou seja, as linguagens livres de contexto são exatamente as linguagens aceitas pelos NPDAs. Mas eu acabei de dizer que os autômatos determinísticos não aceitam as mesmas linguagens que os não determinísticos. Então, na verdade, é um subconjunto aqui, né? E a minha pergunta agora é essa. Então,
o que a gente sabe sobre essas linguagens dos autômatos determinísticos? Tem alguma característica que delimita, assim como a gente conseguiu delimitar, né, o que é livre de contexto do que não é, através do lema do bombeamento, né? Existe alguma delimitação aqui? Vamos ver. Bom, primeiro a gente sabe o seguinte: as linguagens regulares são aceitas por DPDAs. Tá? E é uma prova simples, basta você fazer um DPDA que não usa pilha. Então é exatamente igual a um DFA, portanto, as linguagens regulares são aceitas. Ou seja, né, desenhando, seria isso daqui, ó, né, as linguagens regulares são um subconjunto. Mas existe uma área a mais aqui, quer dizer, não são as mesmas linguagens. E a prova, né, dá para demonstrar isso usando esse exemplo aqui, ó, que é a linguagem composta por cadeias que tem um pedaço que é espelhado, mas que tem um cara que delimita a metade aqui, esse Czinho. Tá? A gente construiu um autômato na aula passada parecido, só que não tinha esse C. Então, o autômato que eu construí na aula passada, ele adivinhava a metade da cadeia. Se eu não precisar adivinhar a metade da cadeia, eu consigo fazer um autômato determinístico que aceita essa linguagem. E ela não é livre de contexto. Dá para mostrar que ela não é livre de contexto. Tá? Eu consigo usar o lema do bombeamento para provar que essa linguagem L aqui não é regular. Portanto, L só pode estar nesse ponto aqui, ó. Então, L está aqui. Não é regular, então não está aqui, mas também não é aceita somente pelos NPDAs. Então, ele não está aqui também. Então, existe essa área aqui que eu vou desenhar em azul aqui. Certo? Então, isso existe. E que engloba as linguagens regulares. Beleza. O que mais que a gente sabe? E que é interessante dizer é o seguinte, ó, as linguagens dos EPDAs não são inerentemente ambíguas. Isso é uma propriedade que eu não vou demonstrar, mas a prova é a seguinte: ao converter um PDA para uma gramática que a gente não viu, eu falei que não precisava, né, que era uma coisa meio inútil, que na prática a gente não usa, mas essa prova tem o resultado teórico do seguinte: sempre que você usa esse procedimento, a gramática resultante sempre vai ter derivações mais à esquerda únicas, ou seja, ela não é ambígua. Tá? Então, no processo de conversão de PDA para gramática, você consegue garantir, quer dizer, se esse PDA for determinístico, você garante que a gramática resultante não é ambígua. Certo? Porém, existem linguagens não inerentemente ambíguas, tá, que não são aceitas por um DPDA. E o exemplo é, por exemplo, o caso dos palíndromos, ou o caso da aula passada, onde você tem que adivinhar a primeira metade da entrada. Tá? Então, para esse exemplo aqui, e para outros, não existe um DPDA que aceita essa linguagem. Certo? Que ela não é ambígua, mas nenhum DPDA vai aceitar. Portanto, a gente sabe isso daqui. Ó. Então, isso aqui resume o que a gente sabe das linguagens, e é isso que eu queria que você lembrasse dessa aula. Tá? Então, existe a linguagem livre de contexto, que estão aqui no final, né, que são as mesmas que são aceitas pelos NPDAs. Existem algumas linguagens que não são inerentemente ambíguas, que estão aqui, mas que não são aceitas por nenhum DPDA, que estão aqui. Tá? Então, o que está em azul aqui, né, que é o que está em cinza no slide de vocês aí, exatamente são as linguagens dos DPDAs, que tem essa característica aí meio indefinida. Tá? Então, não dá para a gente realmente saber o que entra aqui e o que está aqui, né? Qual que é esse limite. Não existe uma característica bem definida, bem clara. Tá? O que a gente sabe é isso. Né? Então, a gente tem certeza que são regulares e a gente tem certeza que são não inerentemente ambíguas. Tá? Ou seja, as linguagens livres de contexto determinísticas são livres de contexto, são não ambíguas e são superconjuntos das linguagens regulares. E ponto final. Certo? Por outro lado, existem linguagens livres de contexto que não são determinísticas e existem linguagens não ambíguas que não são determinísticas. Beleza? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. É importante você entender, então, esse conceito de determinismo em PDAs. Bom, pessoal, nesta aula, então, a gente falou sobre determinismo em PDAs, que é um conceito um pouco diferente do determinismo em autômatos sem pilha, autômatos finitos. Tá? Aqui o determinismo é importante, ele influencia, sim, na capacidade reconhecedora do autômato. Sempre que você coloca o não determinismo, você aumenta a capacidade de reconhecimento de linguagens. E a gente também viu que o não determinismo em autômatos de pilha,
ele é um pouco diferente de ser caracterizado. Na verdade, você tem que analisar a combinação não só de entrada e estado, mas também pilha. Não pode haver conflito entre essas três variáveis aí. Tá? Então, portanto, pode ser um pouco mais difícil de enxergar pontos de não determinismo. Beleza? Então é isso, até a próxima.